1 Timóteo 3,14. A igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, o grande mistério da piedade. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O tema, meus irmãos, do mês da igreja é Jesus, o Rei das Nações. Vocês devem ter percebido que todos os hinos, os cânticos, têm batido nessa tecla Jesus como Senhor, como Rei, como Salvador, e vamos fazer isso até o final do mês. E estive estudando esse texto durante a semana passada. Essa semana que eu tive, eu deveria ter passado o culto de hoje para o pastor Nilton. Foi uma semana muito difícil. Ele também esteve junto nessa semana, mas foi uma semana de muita correria. Aí você fala, o que é correria? Fazer 49 visitas, 4 velórios, atendimentos, e estar numa reunião, a neta nascendo e ninguém te acha, é complicado. Eu digo para os irmãos, eu ainda vou me alegrar com a chegada da Larissa, mas eu não caiu nem a ficha ainda, não deu. E esse texto me incomodou muito, meus irmãos, e eu espero que incomode vocês, porque é um texto que me cobra muito, sobre esse grande mistério da piedade. E eu queria ler com os irmãos alguns tópicos desse sermão escrito, e deixar uma palavra aqui ao coração como, tome uma atitude, com esse nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, continue sustentando a vida do teu povo que vem aqui. Te louvamos, ó Pai, pela vida da igreja. Te louvamos, Pai, porque ela é coluna e baluarte da verdade. Te louvamos porque o Senhor tem sustentado a tua igreja no planeta. E te louvamos porque só o Senhor sabe quem é ela, quantos são, quantos já estão na tua presença e quantos serão ainda levados. E pedimos, ó Deus, que enquanto o Senhor não vem para nos buscar, que possamos servir ao Senhor com muita integridade, com seriedade, com santidade, com valorização, com empolgação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O contexto desse texto, meus irmãos, quando Paulo vai dizer aqui para Timóteo, escreva essas coisas para você, Timóteo, para que, se eu tardar, você fique ciente de como você tem que proceder diante de Deus, na igreja, como coluna, como sustentáculo e baluarte da verdade. Timóteo tinha vivido momentos difíceis, Timóteo estava desanimado, Timóteo estava sendo cobrado, ele não gostava de ser cobrado, Timóteo tinha se perdido, não apenas na idade, na imaturidade como pastor, mas ele vivia um momento tenso e difícil. E o apóstolo Paulo começa a trabalhar claramente dizendo, olha, aquilo que eu vou dizer para você aqui, essa cobrança que eu vou fazer ao seu coração, visa realmente a glorificação de Deus na sua vida. Visa levantar pessoas que estão desviadas, visa simplesmente comprometer quem se desviou, visa claramente enxergar que nós temos que viver diante de Deus em contínua oração, orarmos por quem nos lidera, por quem rege a nossa vida, pelo país, por pessoas que têm, enfim, autoridade sobre a nossa existência. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo, ensine a igreja como se deve comportar no culto, ensine o povo de Deus a ser reverente, ensine o povo de Deus a viver diante de Deus em pleno poder e glória, ensine a mulher como ela deve se portar dentro do culto diante do Senhor. E ele vai dizer, olha, ensina e prega para a igreja e mostra quem deve ser presbítero, quem deve ser diácono e assim por diante. Por que ele está dizendo isso? Por um motivo. A igreja, meus irmãos, não é um ajuntamento solene.
A igreja, meus irmãos, não é uma panagem de gente que se ajunta para de alguma forma adorar. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja defende a verdade e a Bíblia como regra de fé e prática. A igreja, meus irmãos, abraça claramente o credo apostólico e diz que ela crê em Deus Pai, Criador de todas as coisas, em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus, aquele que é a terceira pessoa da Trindade nos habilitou a crer. Nós cremos que Jesus Cristo veio, se encarnou por obra do Espírito Santo, nascendo da Virgem Maria, padecendo sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, e um dia Ele vai voltar para julgar vivos e mortos. É importante que nessa profissão de fé, crendo que a igreja é coluna e baluarte da verdade, nós entendamos, meus irmãos, esse grande mistério da piedade. Primeira questão que aparece aqui, meus irmãos, o apóstolo vai dizer para Timóteo: aquele que foi manifestado em carne. Parafraseando, Deus se manifesta em carne. Quem se manifesta? A segunda pessoa da Trindade, esse Jesus bendito que nós servimos, amamos e carregamos na nossa vida e com o nosso testemunho. Mas eu queria que nesse momento, nesse manifestar em carne, você enxergasse onde começa o cerne do problema. Meus irmãos, quando o homem peca, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E lá no Velho Testamento já se falava claramente sobre isso. A estrela, meus irmãos, de Jacó brilharia. O cetro não se arredaria, meus irmãos, da casa de Judá, até que viesse Siló. Enfim, Deus vem preparando no tempo e na história, na plenitude, para que o verbo se manifestasse em carne, na plenitude dos tempos, no tempo oportuno, e de uma forma bendita e clara. Isso acontece naquela noite em Belém, depois de cumprir, meus irmãos, todas as profecias, e o verbo se faz carne, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. Vamos ver a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como escreve João 1, capítulo 14. Mas eu queria que nós caminhássemos, meus irmãos, e atentássemos nesse momento. Eu queria que você conseguisse ver pela fé. Veja, visualize nesse momento a cidade de Belém, visualize uma cidade cheia de gente, visualize um casal chegando e uma mulher grávida, visualize portas sendo, enfim, batidas e simplesmente as pessoas dizendo não há lugar. Visualize claramente uma manjedoura, visualize um menino sendo ali colocado, visualize claramente depois pelas escrituras um menino crescendo em graça, sabedoria e estatura diante de Deus. Visualize um homem com seus 30 anos realizando e começando o seu ministério. Visualize-o agora sendo batizado por João, o Espírito descendo sobre ele dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Visualize pela fé esse Jesus chamando os seus primeiros discípulos, esse Jesus ensinando sermões poderosos, como foi o das bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, aproximou-se delas e, como elas estavam se assentando, ele começou a pregar para elas, e nós temos ali um sermão com 3 capítulos, meus irmãos, que mexe com dezenas de assuntos que tem a ver com a minha vida e com a vida da igreja. Visualize esse Jesus olhando para um leproso que olha para ele dizendo: se quiseres podes me purificar. E Jesus vai dizer para ele: eu quero, pode ficar limpo. Visualize um cego de nascença e sendo completamente curado por Jesus. Visualize agora uma mulher solitária, carregada de problemas, enfim, amaziada antes com muitos homens, agora vivendo no seu próximo amaziamento e vindo buscar água, e esse Jesus assentado ali no poço, meus irmãos, de Sicar, e vai resolver mudar e moldar completamente a vida dessa mulher. Visualize agora Jesus chegando numa cidade, meus irmãos, e numa casa muito triste, onde ele vai dizer: tirai a pedra. Visualize Lázaro saindo para fora, e enfim, completamente ressuscitado. Visualize este Jesus dizendo para aquele pessoal que, quando foi atravessar ali no seu barquinho, o barco começa a balançar, e eles começam a ficar com medo. Jesus vai dizer ali: sou eu, não temam. Enfim, vento, obedece. Ondas, obedeçam, enfim, acalma-te, emudece.
Visualize esse Jesus alimentando uma multidão de 5.000 pessoas, depois de passar o dia inteiro pregando para elas, e simplesmente com 5 pães e 2 peixes, resolvendo completamente, trazendo solução e comida para uma multidão que chegava a quase 10.000 pessoas, 5.000 homens. Visualize nesse momento, esse Jesus que está orando, esse Jesus que está ajoelhado orando, meus irmãos, porque o peso sobre os seus ombros era o peso da raça, é o peso da humanidade, é o peso de cada um de nós, é o peso da nossa vida. Visualize esse Jesus dizendo agora: Pai, se queres, passe de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Visualize esse Jesus orando várias vezes. Visualize esse Jesus, meus irmãos, suando gotas de sangue. Visualize um anjo do lado dele tentando consolá-lo, meus irmãos, porque ele precisa de ajuda nesse momento, porque é uma agonia na alma, há uma dor sendo carregada, há um peso sobre os ombros, há o pecado de toda a raça e de toda a humanidade sobre ele. Visualize esse Jesus sendo carregado, meus irmãos, e sendo pregado numa cruz. Visualize esse Jesus completamente morto, sendo tirado, envolto em lençóis e colocado, enfim, no túmulo. Visualize agora esse túmulo aberto. Visualize um anjo assentado dizendo: ele não está aqui, mas ressuscitou. Visualize, meus irmãos, esse Jesus entrando por portas fechadas e dizendo: paz seja convosco. Visualize esse Jesus levantando a sua mão e dizendo: põe aqui teu dedo, seu Tomé incrédulo. Enfim, sou eu mesmo. Visualize esse Jesus lá no Monte Betânia, acompanhado por 500 pessoas. Ele simplesmente é levantado diante de Deus e assunto aos céus. Grande é esse mistério da piedade. Jesus é aquele que se manifestou em carne, viveu completamente entre nós, viveu um ministério, meus irmãos, para que nós pudéssemos viver, crer nele, ter vida completa e abundância. Jesus quer, meus irmãos, Ele quer continuar trabalhando de forma na sua vida, de uma forma bendita e elevada. Jesus quer continuar ensinando para cada um de nós, meus irmãos, que realmente a vida é muito mais do que simplesmente vivermos para nós mesmos, mas vivermos, meus irmãos, para Ele, para a glória dEle, pregando intensamente a glória e o caráter de Jesus, pregando a tempo e a fora de tempo, a beleza e a grandeza do Evangelho. Esse Salvador, meus irmãos, que veio realmente dar a vida por nós, quer um povo comprometido com Ele. Quero um povo, meus irmãos, que testifica todo dia que Jesus continua vivo, vivo pela minha vida, vivo, meus irmãos, pelas Escrituras que são regras claras de fé e prática para a minha existência. Este Jesus continua, meus irmãos, se manifestando claramente sobre a história da minha vida, e Ele quer que eu continue vivendo de uma forma bendita e extraordinária, crendo nele convictamente e até que Ele volte para me buscar. Esse Jesus, meus irmãos, Ele não ficou acomodado no estábulo. Esse Jesus, meus irmãos, não ficou partilhando de suas particularidades. Ele viveu, se conduziu por mais de 3 anos para cumprir integralmente o ministério, para que eu pudesse crer nele nesta noite e seguisse completamente os seus passos. Um dia o Verbo se fez carne, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Ele foi manifestado em carne. Segundo ponto que aparece, meus irmãos, aqui no texto, vou correr um pouco, que eu quero gastar um pouquinho mais nos tópicos finais. Vai dizer aqui: foi justificado em espírito. Quando você lê esse justificado em espírito, eu queria que você atentasse agora para a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Não tem, meus irmãos, Jesus sem o Espírito. Não tem. Aquelas pessoas que negam, meus irmãos, a beleza da Trindade, simplesmente falta uma mente, meus irmãos, pelo menos lógica para raciocinar. Porque quando Jesus nasce, quem que produz o nascimento? Quem que gera o Verbo que se faz carne? Quem está presente ativamente, meus irmãos, na gravidez de Maria? O Espírito Santo de Deus. Não há Jesus encarnado sem, meus irmãos, a presença viva, bendita, ativa, poderosa, eficaz,
penetrante do Espírito Santo de Deus que atuou no Velho Testamento e agora atua, meus irmãos, em todo o contexto da história, preparando aquele momento bendito que ele traria a vida de Jesus, a existência na manifestação plena, meus irmãos, da carne sem pecado. A encarnação foi um fato bendito e glorioso. Esse Espírito, meus irmãos, que trabalha com Jesus ali e que dá a vida a Jesus, é o Espírito, meus irmãos, que o batiza para começar o ministério, porque quando ele é batizado, esse Espírito desce sobre Jesus. Esse Espírito completamente, meus irmãos, o batiza para que ele tenha autoridade e poder. Então esse Espírito, meus irmãos, não é apenas um vínculo de existência na vida de Jesus, mas é aquele que gera a vida na manjedoura, é aquele que dá vida e autoridade espiritual para ele exercer o seu ministério. E meus irmãos, esse Espírito, depois que Jesus realiza todo o seu ministério na carne, meus irmãos, mas sem pecado, entregando a vida por nós, o seu corpo é colocado na sepultura. E quem vai lá e o arranca de lá? É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é só ler as Escrituras. É o Espírito de Deus que o arranca de lá, meus irmãos. E o arranca de lá como Deus triunfante, Deus conosco, Deus presente, Deus para continuar agindo, Deus para continuar se manifestando. E na nossa vida, o que nós carregamos, meus irmãos? Nós carregamos exatamente a vida de Jesus com o Espírito Santo, que habita em nós, que nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, distantes de Deus, distanciados de Deus, vivendo, meus irmãos, nas nossas mazelas e misérias. O Espírito de Deus vem, meus irmãos, e nos regenera, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mostra claramente que nós temos o Redentor sobre a nossa vida, mostra que para cada um de nós, meus irmãos, Jesus Cristo veio, e Ele é Salvador de todo homem, Ele é Salvador daquele que passar pela cruz do Calvário. Esse justificado em espírito, meus irmãos, tem a ver claramente com a obra vitoriosa de Jesus, do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E a pergunta que eu faço para cada um de nós, meus irmãos, para aplicar para a nossa vida agora: o Espírito Santo tem tido uma obra vitoriosa sobre a sua vida? O Espírito Santo controla hoje a sua mente, o Espírito Santo controla as suas emoções, o Espírito Santo tem controlado as suas paixões, o Espírito Santo tem controlado a sua língua, o teu caráter, o teu temperamento. O Espírito Santo controla e molda você na face e na beleza de Jesus, como Ele fez continuadamente e constantemente, e o tempo todo com Jesus, porque foi Ele quem dá a vida a Jesus na manjedoura. É Ele, meus irmãos, quem batiza e desce sobre Jesus. É Ele, meus irmãos, que arranca Jesus da sepultura. É Ele, meus irmãos, que no Pentecostes vem para continuar a obra desse Jesus e batizar e habitar completamente na igreja. Deus nos convida nesta noite, meus irmãos, a enxergarmos não apenas a manifestação desse bendito Filho que se manifestou em carne, mas foi justificado em espírito, meus irmãos, quando da sua completa ressurreição e vitória sobre a morte. Mas um ponto interessante também, passo rápido nesse tópico, esse contemplado por anjos. Você tem um povo que acredita pouco em anjo, é presbiteriano. E eu queria que você começasse a acreditar um pouco mais em anjos, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que eles existem. Existem, meus irmãos, anjos maus caídos que seguiram a Lúcifer, Satanás, e milhões deles, meus irmãos, seguiram de uma forma continuada errada e estão sob prisão, meus irmãos, e depois serão lançados no lago de fogo e no inferno com Satanás. Esses são os anjos. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, quantas vezes houve aparições de anjos do Velho Testamento. Para quê? Para trazer, meus irmãos, mensagens, comunicações, recados de Deus, juízo de Deus. Aí você analisa na vida de Jesus, os anjos estiveram presentes. Quem que dá notícia para os pastores, meus irmãos? Há uma milícia de anjos que vem cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, aquele que quer bem. É interessante, meus irmãos, a presença dos anjos na vida de Jesus, não apenas no seu nascimento, onde aparece, meus irmãos, de forma bendita os anjos ali, num coral bonito, belíssimo, bendito, mas você encontrará, meus irmãos, em outras situações, a presença do anjo aparecendo. Aquele anjo, meus irmãos, consolador, que eu citei aqui, aquele anjo do lado, aquele anjo que não aparece a voz, não mostra o tamanho da asa dele, aquele anjo que simplesmente conforta Jesus na sua maior agrura, aquele anjo, meus irmãos, que está sentado naquela pedra limpa agora,
e faz parte de todo o contexto, meus irmãos, de vitória da vida de Jesus. Esses anjos que aparecem para dizer ali àquela multidão, quando estão olhando para as alturas, eles vão dizer: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que sumiu diante dos olhos e está sendo assunto aos céus, voltará, ele vai voltar em poder e glória. E estou citando esse fato porque é exatamente isso que o texto está dizendo, meus irmãos, contemplado por anjos. Jesus, meus irmãos, ele foi observado por anjos, ele foi, enfim, continuadamente, anjos foram colocados do lado dele, meus irmãos, como espíritos também ministradores, participantes, integrantes da obra que ele realizava, meus irmãos, como Filho de Deus, como Verbo da vida encarnado. Se você não acredita em anjos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Se você não acredita em anjos, a Bíblia diz que o anjo de Deus, os anjos de Deus, são espíritos ministradores que trabalham para aqueles que vão herdar a vida eterna. Se você não acredita, só acredita em assombração, o problema é seu. Mas a Bíblia diz que nós temos, meus irmãos, seres angelicais, exércitos de Deus que trabalham simplesmente na militância de Deus, meus irmãos, a serviço do povo de Deus, daqueles que um dia vão herdar a vida eterna. Jesus colocou, meus irmãos, Deus colocou simplesmente anjos que contemplaram a história, a vida, o caráter, a beleza, a obediência de Jesus, meus irmãos, até o dia que ele foi assunto aos céus, contemplado por anjos. Pregado entre os gentios. Quando você analisa o texto, meus irmãos, do Evangelho de João, capítulo 1, Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas de Deus. Esse verbo que se fez carne, meus irmãos, que veio para o povo judeu, você vai encontrar lá na frente, Romanos 11, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo está falando desse mistério de Deus, ele vai dizer que esse Deus, meus irmãos, era Deus de gentios e judeus, esse Deus que tinha vindo, meus irmãos, para as pessoas, para todas as pessoas, e você encontra, meus irmãos, claramente, depois, essa pregação entre os gentios. Você encontra Pedro indo para a casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Um gentio, um homem temente a Deus, e ele chega ali, Deus mostra aquela visão, e vai dizer: Pedro, mata e come. Pedro vai dizer: não, que eu nunca comi coisa impura. Pedro, mata e come, eu nunca fiz isso, Deus, não vou fazer isso. E depois ele percebeu, naquele êxtase que Deus falava para ele: o Deus que está sobre a sua vida, Pedro, não faz acepção de pessoas. E naquele momento Pedro começa a entender que o Evangelho, que o batismo com o Espírito Santo, que a vida com Deus tinha sido oferecida para judeus, mas também para gentios, pregado entre os gentios. Deus levanta o apóstolo Paulo, que sai, meus irmãos, arrebentando cidade por cidade, no início sendo, enfim, recebido com certo medo, e Deus vai tratando, meus irmãos, salvando, levantando dezenas e dezenas de pessoas que não tinham vínculo nenhum, meus irmãos, com o judaísmo ou farisaísmo, e vão sendo acrescentados à glória da vida e à vida da igreja, pelo batismo, enfim, pregado entre os gentios, pregado, meus irmãos, na Macedônia, pregado, meus irmãos, na Itália, pregado na Espanha, pregado, meus irmãos, em diversos outros países onde a graça bendita do Evangelho vai sendo semeada. E por causa dessa pregação, meus irmãos, aparece a outra expressão, crido no mundo. Os que viviam sem Cristo foram chamados e tratados pela bendita palavra do Senhor. O judeu que tinha tanta intolerância, ele percebe que esse evangelho não era privilégio só para ele mais, mas para quem cresce em Jesus como Senhor e Salvador. O que mantém depois no coração do apóstolo, meus irmãos, essa pregação, e aqui, crido no mundo? Tem gente que não gosta de obra missionária. Alguém tem certinho aqui quantos países nós temos no mundo sem errar? 284?
Quem dá um pouco mais, um pouco menos, depois você procura isso. É porque de vez em quando você subdivide um país, né? E vai aumentando esse número aí. Mas nós temos hoje, meus irmãos, mais de 200 países. Existem aqueles países chamados da cortina 10x40, que parece que as coisas não mudam. Existem, meus irmãos, as pessoas que começam a dizer, será que compensa ficar perdendo tempo e ficar pregando, meus irmãos, por uma janela 10h40, onde as pessoas não querem a graça do Evangelho e a bênção de Jesus? Não seria bom enfatizar nos lugares onde o Evangelho continua com a porta bendita e aberta? Meus irmãos, esse é um texto em cumprimento. Esse é um texto claro, meus irmãos, que vem se cumprindo desde o Pentecostes, onde o Evangelho vai incendiando. E esse crido no mundo significa, meus irmãos, que o nome de Jesus tem chegado, meus irmãos, a cada nação. Sempre tem alguém se levantando, sempre tem um missionário, meus irmãos, chegando à frente, sempre tem um Livingstone, meus irmãos, enfim, entrando pelas Áfricas da vida, não tendo medo de morrer, meus irmãos, e ali ser retirado do seu coração, enfiado numa estaca, e o corpo é devolvido, dizendo, olha, esse homem viveu aqui, morreu aqui, quis estar aqui conosco. Meus irmãos, tem muita gente invadindo lugares que estão com portas completamente fechadas, entre aspas, porque as portas fechadas, meus irmãos, são completas possibilidades de Deus. As portas fechadas, meus irmãos, são oração. As portas fechadas, meus irmãos, foram sendo quebradas e escancaradas. Quando você volta aí por o Novo Testamento e entra em Atos, quem podia imaginar, meus irmãos, que lá na Itália, em Roma, apareceria uma igreja tão grande? Como é que você poderia imaginar que em Corinto apareceria uma igreja que passa de 3.000 pessoas? Como você poderia imaginar que numa Laodiceia, com uma igreja que esfria porque ela se torna rica, começa a balançar em algumas áreas, fosse surgir uma igreja com mais de 10.000 pessoas? Só, meus irmãos, a graça bendita de Deus. E esse crido no mundo significa que o nome de Jesus, enquanto Ele não voltar em poder e glória, nós vamos ter gente de todas as raças, tribos, nações, etnias, povos, se convertendo ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Para finalizar, esse grande mistério da piedade, Paulo vai dizer, recebido na glória. Quem lembra aqui do seu casamento e quando lembra vai falando, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Como é que você lembra do seu casamento? Você lembra da entrada chamada triunfal da noiva? Lembra, Lucas? Lembra, né? Dá vontade de sair correndo, não dá? Para lá, né? Em direção, né? Meus irmãos, anota agora esse texto, depois você lê em casa e você vai enxergando aquilo que nós estamos falando. Esse Jesus, que é Deus feito carne, esse Jesus, meus irmãos, que é completamente batizado, nutrido, sustentado, tem vida, tem ministério, tem vida de volta, porque Ele é ressuscitado por esse Espírito. Esse Jesus que foi paparicado, trabalhado, tratado, conduzido, meus irmãos, por anjos. Você encontra, esqueci aqui, né, os anjos que vão sustentar Jesus quando Ele está lá no deserto, né, depois da tentação, quem que aparece lá, meus irmãos, para sustentá-lo? Por que Jesus não fala, Pedrinho, agora multiplica aqui, pão? Não, os anjos vêm, meus irmãos, para sustentá-lo. Querer de Deus. Pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Eu queria que você pensasse, se você não analisa essas coisas, dá uma pensada nessas marcas bonitas das entradas triunfais que já marcaram a sua vida. Ontem chegou a Larissa, 2,705 kg. Custei saber, eu estava aí numa visita. E depois cheguei no outro lugar, estava sem o telefone, e aí já veio alguém falar, sua neta já nasceu, vamos embora para o hospital. Mas, bem tenso, essa semana eu começo a viver essa história, glória a Deus. Recebido na glória. Gente, eu já imaginei essa cena várias vezes. Max Lucado faz isso num livro dele, né? Você imagina agora, Jesus está aqui com uns 500 pessoas, e o pessoal ali empolgado, de repente ele começa a sumir e as nuvens o encobrem.
ele some. Onde ele chega? Ele chega na presença de Deus, na glória dos céus. Como é que vocês acham que Jesus foi recebido? Ah, meus irmãos, tudo que você pensar de triunfo é mais, tudo que você pensar de glória é mais, tudo que você pensar de alegria é mais, tudo que você pensar de adoração é mais, tudo que você pensar de tudo no seu coração foi mais. Já tentei imaginar essa cena, meus irmãos, milhões e milhões de anjos, cercando meus irmãos ali, a glória do trono que João descreve em Apocalipse, e de repente, desse do nada, mas do tudo, aparece esse Jesus, meus irmãos, já com seu corpo glorificado, com sinais dos cravos nas mãos, simplesmente dizendo, né, eu fiz toda a obra do Pai, eu obedeci integralmente, e naquelas mãos, enfim, com sinais, ali, meus irmãos, a representação de cada um de nós, da igreja sendo chamada, de todos os povos chamados de povos, tribos, raças, nações, enfim, completamente, meus irmãos, marcados nos seus pés e nas suas mãos, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma, que todos os textos de Apocalipse vão se cumprindo ali, os anjos cantando digno de honra, é o Cordeiro, aquele que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Provavelmente, meus irmãos, momentos efusivos, de alegria, de glória, de regozijo, movimento, meus irmãos, nos céus contínuos, uma festa, meus irmãos, que dá capote em todas as festas de casamento, aniversários que você puder imaginar, simplesmente porque entra nos céus o Rei da Glória, completamente vitorioso, para, meus irmãos, estar hoje assentado à direita de Deus Pai, onde é advogado por todos nós, intercede as nossas causas, e um dia vai voltar para buscar a sua bendita e gloriosa igreja, recebido na glória. Um dia, eu também vou ser recebido lá. Um dia o pó vai baixar ao pó, e o Espírito vai voltar para Deus. Um dia, você vai bater as botas, na expressão bem popular, você vai falecer, Deus vai te levar, vai cessar a tua vida aqui, você vai concluir e Deus vai chamá-lo nos seus tabernáculos eternos, o pó vai voltar para o pó, o Espírito para Deus, mas meus irmãos, para completar toda essa obra bendita de Jesus, vai chegar um dia que os mortos ouvirão o soar da trombeta de Deus, eles ressuscitarão primeiro, eles receberão corpos glorificados, os vivos serão transformados, e nós estaremos para sempre com o Senhor, meus irmãos, e enfim, vivendo novos céus e nova terra. Nós estamos, meus irmãos, aguardando tudo isso com muita alegria, serenidade, verdade, vontade e empolgação. Que Deus trate poderosamente a sua vida, e que você continue participando da igreja de Jesus, mas você saiba disso, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é essa igreja que trabalha exatamente essa bendita da mensagem, enfim, do mistério da piedade. Jesus foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, no nascimento, no batismo, na morte, na ressurreição, na glorificação. Este Jesus foi contemplado por anjos, quando ele, antes nas teofanias, depois quando ele nasce, depois quando ele vive momentos difíceis, depois quando ele está, meus irmãos, indo para a cruz, depois quando ele, enfim, vai ser assunto aos céus, e quando ele chega na glória dos céus, esse Jesus, meus irmãos, que deixou um evangelho que atinge nação por nação, está sendo pregado entre os gentios, está sendo crido no mundo, porque aí invade outras nações, até ele voltar, e foi recebido na glória, um lugar onde um dia você vai ser recebido também. Eu tenho, meus irmãos, uma preocupação muito grande hoje, e uma tristeza muito grande. Nós temos vivido muitas vezes como se nós fôssemos os detentores da verdade e a igreja certa. Eu queria dizer para os irmãos aqui
se você não respeita o seu irmão, que passou pela cruz do Calvário também, que foi chamado pela glória e pelo poder e pela beleza de Jesus, comece a perguntar à sua alma se você é salvo. Porque o Deus das Escrituras não faz acepção de pessoas. Nós temos visto, meus irmãos, movimentos que têm crescido dentro da própria igreja presbiteriana. Nós temos visto movimentos, meus irmãos, falidos que crescem e vão fazendo, meus irmãos, listinhas de burros e sábios, de salvos e perdidos, como se eles fossem, meus irmãos, os escritórios de Deus e fossem os detentores da verdade. Eu estou dizendo aqui, foge dessas pessoas, foge desse tipo de gente. Foge desse tipo de pregação da palavra, foge desse tipo de miséria que simplesmente desencanta e não vive o verdadeiro evangelho. Quando você perceber que você encontra pessoas que a grandeza da sua vida é a arrogância que ele tem, simplesmente é a postura, meus irmãos, e mostrando claramente que parece que é um semideus, fuja dessas pessoas, porque a igreja do Cordeiro de Deus, meus irmãos, é a igreja onde você vai encontrar pessoas quebradas, quebrantadas, humildes, mansos de coração, achando descanso para a alma, achando vida diante de Deus, achando claramente que a vida continua prostrada, e nós não passamos de meros e pecadores, meus irmãos, e só estamos levantados pela glória do Cordeiro. Essa semana, não gostei, meus irmãos, quando alguém veio falar assim, vocês são essa igreja de blá, 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 essa balela idiota, que fica trazendo aí Hernandes e Jeremias para fazer movimento e etc. Eu fiquei muito triste com isso. Eu queria dizer para vocês aqui, cada um de nós cremos naquilo que estamos fazendo. Eu tenho 37 anos de ministério. Eu não brinquei um dia sequer, meus irmãos, de brincar com Deus. Eu convido você que frequenta a igreja aqui, não brinca de placa de igreja, não brinca de igreja, não brinca de compromisso com o reino de Deus. Olha, esquece esse negócio de placa. Mas não esquece esse negócio de paixão por Jesus, por glória ao Cordeiro, por beleza de Deus, por carregar o testemunho de Jesus, porque, meus irmãos, é isso que faz diferença. Enxergue teus irmãos da fé, não se achando, né? Eu aqui, ele lá embaixo, mas olhando nos olhos dele, sabendo que o pecado nos iguala, e a cruz do Calvário nos iguala, a redenção nos iguala. E, meus irmãos, nós não vamos ter no céu, né? Chamada, por favor, agora. Os PhDs, doutores, por favor, à direita. Agora o pessoal que fugiu da escola, Pedro Pilon, etc. Brincadeira. Meus irmãos, esquece esse tipo de pregação. Estou convidando você aqui hoje. Tem pessoas que às vezes não percebem. Deus te ensina, meus irmãos, até para uma mula. Se Deus tem usado mulas aqui na igreja para pregar, né? Pastor Jonas, pastor Nilton, pastor Tiago, nós vamos continuar, meus irmãos, como mulas, interpretando as escrituras, talvez, meus irmãos, com algumas falências, mas eu vou dizer para você, apaixonado por Jesus. Estou convidando você que é membro da igreja, se comprometa com a igreja, mas não se comprometa com placa de igreja, não. Se comprometa com a glória de Jesus, com a beleza de Jesus, com a grandeza de Jesus, com o nome de Jesus. Se realmente se agarre a esse nome e viva uma vida batizado no Espírito Santo de Deus, porque é isso que faz diferença, meus irmãos. Isso vai fazer diferença, e nós vamos continuar incendiando essa cidade em nome de Jesus. Estou convidando você a ser sal da terra e luz do mundo. Estou convidando você a ser testemunha de Jesus no seu trabalho. Estou convidando você a abrir a sua boca onde você estiver, dizendo que você crê nesse Deus Pai, Criador de todas as coisas, nesse Jesus encarnado, nesse Espírito de Deus que te habilitou a crer, nesse Jesus que vai voltar para julgar vivos e mortos, porque é nessa vida que nós estamos vivendo, meus irmãos. Ora por isso, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana, em nome de Jesus. Tenha comunhão com quem tem comunhão com a cruz do Calvário. Tenha comunhão com quem passa, meus irmãos, pela mansidão e pela humildade de espírito, porque são esses que vão ver a Deus. Deus abençoe a cada um de nós. Se comprometa com a pessoa de Jesus. Tema oficial do nosso culto o mês inteiro. E esse tema, meus irmãos, eu quero que vocês decorem esse tema.
E não é invenção nossa não, esse hino é antigo, Daniel canta esse hino já há uns 20 anos atrás, não sei quem mais cantou. Nós vamos continuar, todo o poder te foi dado no céu e na terra. Este Jesus nós cremos, este Jesus que muda a gente, este Jesus que pode mudar esse Brasil caído, este Jesus que pode mudar a cidade, este Jesus que pode mudar a sociedade, este Jesus que pode mudar, meus irmãos, o convívio das igrejas, na cidade e na sociedade. Eu louvo a Deus pelas igrejas que nos respeitam na cidade, eu louvo a Deus pelas igrejas que você respeita com o seu nome, eu louvo a Deus quando você honra os teus irmãos que estão reunidos em qualquer outro lugar, eu louvo a Deus quando você para de olhar placas e você olha e vê cruz do Calvário, beleza de Cristo, a glória de Deus na vida dessas pessoas. Continue fazendo assim, porque é isso que agrada a Deus. Glória a Deus por isso. Quarta-feira, meus irmãos, Fernandes pregava aqui, igreja lotada, tinha poucos lugares, 1.100 pessoas aproximadamente, e estava saindo ali, encontrei com um irmãozinho ali, e disse claramente para assim: pastor, nós viemos aqui, estamos vibrando e está no meio de vocês. Falei: ô meu irmão, que bom. E nós somos da igreja Assembleia de Deus, aí citou de Santa, não sei o que, do Jacaré, lá na montanha, meus irmãos, perto de São Pedro. E simplesmente pelo Facebook viram a propagandinha e quiseram vir ouvir a palavra de Deus. E glória a Deus, saíram daqui empolgados, meus irmãos, com o quê? Com a vida de oração de Jesus. Saíram empolgados, meus irmãos, com a vida de poder de Jesus. Saíram empolgados com a vida de o quê? Falta um, em nome de Jesus, quem lembra? Vida de oração, vida de poder, vida de obediência de Jesus. Seja assim, que Deus te abençoe. Leva para casa, leva o teu irmão no coração. Leva para casa o compromisso com Jesus. Leva para casa orar pelos enfermos. Karina opera amanhã, precisa de oração. A Karina vai internar e vai operar. Ora pelo seu Jair, meus irmãos, que está lá ainda tentando, está patinando ainda. A família está orando, nós estamos orando, mas ele está patinando ainda, né? Não está ótimo ainda. Para levar para casa. Seu Jair, meus irmãos, é uma dessas pessoas queridas e abençoadas da igreja. Ore pelos enfermos. Ore pelos enfermos da igreja. Essa igreja, ela está com você. Ela faz parte da sua vida, ela faz parte da história da sua vida. Ela, meus irmãos, ela precisa nos fazer gemer e nos alegrarmos com as nossas lutas e vitórias.